Irmãos, vocês estão aí? Amém, aleluia. Olha como que muda, né? Vocês sabem que às vezes a gente parece que está pegando no pé, né, dos irmãos. Mas uma coisa que hoje em dia a gente fala pouco, antes falava-se mais, da guerra espiritual que acontece enquanto nós estamos desejando buscar o Senhor. Enquanto nós nos colocamos no momento de busca ao Senhor. Você vai sentir sono, você vai sentir preguiça, você não vai ter vontade de abrir a boca, não vai ter vontade de bater palma. Tudo que você quiser fazer para virar uma tauba aqui, o inimigo vai fazer com você, para que você definitivamente perca este momento. Então, em guerra espiritual, é momento da gente orar e clamar, para que os céus se abram sobre este lugar e você receba a cura, a alegria que você veio buscar nessa noite. Amém, meus queridos irmãos? A gente está aqui graças ao Cristo que veio manifestar uma vida sobre nós. Então, que você receba nessa noite a vida de Cristo Jesus. Não é qualquer tipo de vida. A Bíblia não chama respirar, andar, falar e comer de vida. Não é isso aqui, ó. Isso não é vida. Porque tem um monte de gente que faz tudo isso e continua morto em seus delitos e pecados. A vida do Senhor é uma vida que consiste em estar em Deus, estar no Pai, compartilhando da eternidade da mesa junto com Cristo Jesus. Então que você receba desta vida nesta noite. Você crê que Jesus Cristo é Senhor, irmão? Todo mundo aqui crê em Jesus? Aleluia! Você crê na soberania desse Deus? Você crê que Ele é Emanuel, Deus conosco, sempre presente, operante, justo e poderoso? Você crê mesmo? A gente cantou aqui hoje isso e nem combinamos, viu, irmãos? Olha só que coisa boa isso. Parece clichê, mas é verdade, a gente não combinou. A gente cantou aqui que o controle ainda está na palma das mãos do Senhor. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? O controle não é um ainda, é um sempre. O controle sempre estará na palma das mãos do Senhor. Davi, em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10, ele vai cantar uma canção a respeito da grandeza do Senhor, dizendo que Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu, Senhor, é tudo, tudo, tudo é Teu, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, em Tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. Davi declara também, Daniel declara um cântico também em Daniel 2:20, dizendo que dele é a sabedoria e o poder. É o Senhor quem muda as estações e muda o tempo e remove e estabelece reis. É o Senhor quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Ele quem revela o profundo e o escondido. É Deus quem conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É esse Deus que continua perpetuamente, eternamente, no controle de todas as coisas, o que inclui a minha e a sua vida, o que inclui as nossas histórias caóticas e conturbadas. O Senhor nunca perderá o controle. Mas, diminuiu os amém, olha só que coisa. Mas, muitas vezes, é o que parece para nós, né, irmãos? Que Ele perdeu o controle. Que o Senhor é homem como a gente. E que as demandas dEle estão tão grandes, que Ele fez que nem a gente faz com os boletos, às vezes. Bota lá no canto e depois Ele vai vendo nossas demandas. Ele deixa lá porque acabou passando batido o nosso clamor a Deus. Muitas vezes a gente acha isso. Não falamos, né? Que, meu Deus, ainda temos medo de ser consumidos. Graças a Deus por isso.
Mas, por mais que a gente não tenha coragem de verbalizar esse tipo de sentimento em relação a Deus, muitas vezes a gente faz pior. Sabe por quê? Porque a gente pratica um tipo de vida cristã que manifesta esse tipo de sentimento por nós no nosso dia a dia. O exato lugar em que a gente deveria exercitar essa fé e essa certeza de que Deus está no controle é o lugar onde a gente acaba agindo segundo as nossas forças e segundo o nosso entendimento das situações. E aí não dá mais para diferenciar aquele que crê daquele que não crê, porque ambos estão agindo exatamente igual. O que a gente mais ouve em gabinete pastoral é: fulano diz que é crente, mas... Eu trabalho com uma pessoa que se diz cristã e que ministra na igreja e que prega na igreja, mas... A nossa vida cristã muitas vezes se resume ao ambiente da igreja. Por quê? Porque a gente, por mais que não verbalize que Deus perdeu o controle, a gente sente isso. Então, aqui dentro, canta, às vezes não, mas está aqui. Lá fora, agora é minha vez, meu momento, preciso agir, porque se eu não agir, ninguém vai agir por mim. Muitas vezes é assim que a gente se encontra. Irmãos, a gente sabe que o fim de todas as coisas se aproxima, que os dias são maus e que a gente não pode ser inocente nesse tempo que a gente vive. Porque o inimigo das nossas almas, na sua fúria, ele vai fazer absolutamente tudo para te afastar e me afastar do Senhor. E as estratégias de Satanás, elas são estratégias do pai da mentira, sutis, tão sutis quanto elas foram no Éden. Porque assim como Adão e Eva, você e eu, a gente não precisa negar verbalmente a Deus, não precisamos negar verbalmente a ação de Deus, Satanás não pede isso para mim e para você. Basta a gente colocar a vontade de Deus em segundo plano, em detrimento da nossa própria vontade. Basta que o reino e a justiça de Deus não sejam mais prioridade dentro dos nossos corações. Pronto, esse é o primeiro sintoma de uma enfermidade mortal que vai se apresentando. E se a gente se deixa ninar nesse berço do relativismo, nesse berço do não é bem assim, não é desse jeito, irmãos, o nosso coração vai se tornando cada vez mais endurecido e entorpecido. E no fim das contas, quando a gente acordar, a gente vai perceber que é tarde demais. O noivo já fechou a porta e a gente ficou do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos desperte de toda a sonolência, de toda a indiferença, da falta de arrependimento, da indiferença com relação à nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos desperte. Mas glórias sejam dadas a esse Pai, porque Deus, apesar de todo esse ambiente que eu desenhei aqui para vocês, o Senhor é o Deus que provê socorro para mim e para você. Aí Ele sabe que a gente é pó e que a gente é frágil, a gente erra muito, acerta pouco, e tudo que a gente acerta é graças a Ele. Então, uma vez a gente ouviu uma palavra falando assim: tudo que você vê de bom em mim é Deus, e tudo que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. Então, é assim. O Senhor sabe que nós somos pó, que nós somos frágeis, mas Ele nos ama tanto que Ele nos equipa para a gente conseguir vencer todas as coisas e viver uma vida de acordo com a vontade desse Deus. Primeiro, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Depois, o Senhor nos equipa com a sua palavra e também nos equipa com oração, para que a gente consiga permanecer firme nessa jornada. A palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos corrige, ela nos direciona, e ela também mostra como homens e mulheres frágeis como eu e você alcançaram vida plena por meio da fé, de modo que aquilo que parecia impossível
como aquela promessa que Deus fez para o idoso Abraão, vocês lembram? Aquela promessa lá, ela não apenas se cumpre, mas ela também, nós somos testemunhas do cumprimento dessa promessa. A oração, ela nos aproxima do Pai e é o meio para a gente se derramar diante de Deus, derramar o nosso coração, as nossas angústias, os nossos medos, sabendo que a oração é uma semeadura que nunca voltará vazia. Aleluia! Mas, irmãos, o que é que a gente faz? O que a gente pode fazer a respeito das nossas dúvidas com relação ao agir de Deus? Quando parece que Ele não nos vê, quando parece que Ele não nos responde. Vocês já sentiram isso? Ou só eu senti? Quem já sentiu isso? Só faz assim, bem discretamente. Aleluia! Como é que a gente faz quando nos sentimos assim? Deus não está agindo, Deus parece que não me escuta, Deus não me responde. Abra sua Bíblia em Abacuque. Glórias a Deus. Nós vamos hoje caminhar juntamente com Abacuque pela jornada desse profeta, uma jornada que começa no desespero e culmina na esperança. Aleluia! Billy Graham uma vez disse que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. E é assim que eu vejo esse livro, porque nos 3 capítulos de Abacuque, um livro curtinho, a gente consegue ver a maneira como o Senhor consegue transformar as situações do coração humano. Então, vamos dar uma contextualizada rápida aqui nesse livro. Importante, irmãos, livros históricos e proféticos, importante a gente saber um pouquinho a respeito da história, do contexto em que Abacuque foi escrito. Abacuque escreve esse livro provavelmente em 587 a.C., e já havia pelo menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos, que o reino do norte, que consistia em Israel e Samaria, tinha sido conquistado, dominado pelos assírios. E por que isso tinha acontecido com as 10 tribos do norte? Porque eles haviam pecado contra o Senhor, e o Senhor decide fazer juízo contra aquela nação de Israel. Mas aí, um pouco mais de 100 anos depois de Deus executar juízo contra Israel, a pequena tribo de Judá, não aprendendo com a lição que Deus havia dado a Israel, também estava prestes a receber uma justa punição pelos seus pecados. Abacuque, sendo parte dessa nação que se afastava rapidamente dos preceitos de Deus, está sofrendo muito pelo pecado do povo. E aí Abacuque clama a Deus, ele apresenta queixas e questionamentos ao Senhor. O livro de Abacuque começa com: até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando o Senhor, que é puro de olhos, vai suportar isso? Esse até quando, ele nos mostra que já devia fazer um tempo que Abacuque estava levantando essas queixas para Deus. Não era uma coisa assim: ai, que incômodo. Senhor, até quando? Não, já devia ser um tempo que Abacuque estava ali clamando: Senhor, olha isso, olha a injustiça. Olha, Senhor, a justiça está sendo torcida aqui. Senhor, os justos estão sofrendo com a violência dos injustos. Olha, Senhor, como a tua nação está se desviando. Abacuque já devia estar um tempo desse jeito, até que no momento do registro desse livro, ele brada: até quando, Senhor? Até quando? E talvez eu e você já estivemos ou estejamos passando por uma situação como essa, em que você já está há muito tempo clamando, chorando, orando por uma causa, e você fala: Senhor, até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou ter que viver sem ouvir a tua voz? Abacuque estava assim, e o Senhor o havia colocado numa sala de espera. Oh, lugarzinho terrível para a gente estar é em sala de espera.
Quem aqui já teve que lidar com enfermidades na família, sabe muito bem do que eu estou falando. A sala de espera é um lugar que nos incomoda, porque esperar é incômodo para nós. Ainda mais quando a gente está precisando de algo para ontem, para algo urgente. Quando as urgências estão gritando na nossa cara, e aí? E aí? E a resposta? E a resposta? Como é que vai ser? O que você vai fazer? E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar parado? Quando as urgências estão gritando na nossa cara e você está aqui, na sala de espera, esperar nos consome, irmãos. E o gemido de Abacuque, no capítulo 1, é: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? O até quando chega na nossa vida à medida que a gente vai sendo oprimido por tanto tempo, pelas circunstâncias, e a gente não consegue ver desfecho, não consegue fechar aquele ciclo na nossa vida. A dor de Abacuque era pela degradação do povo, de ter incômoda a sensação de que Deus não se importava com a maldade que ele via o tempo todo. Sabe que os discípulos de Cristo passaram pela mesma situação. Vocês lembram do meio daquela tempestade? O barco estava para quebrar, as ondas vinham, o vento vinha de um lado para o outro, e Jesus estava como, irmão? Dormindo. E aí os discípulos falam assim, Marcos 4:38, Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, você não está preocupado que a gente vai morrer aqui? Não é importante para o Senhor que a gente está prestes a perder a vida? A sensação do silêncio de Deus nessa sala de espera pode ser devastadora para nós quando a gente está no meio de uma tempestade, quando a gente está precisando de uma resposta urgente, de uma ação urgente do Senhor. Mas a resposta para Abacuque vem de Deus. Onde vem? No versículo 5 do capítulo 1, Deus começa a responder a Abacuque. E ele fala mais ou menos assim: não, Abacuque, eu não estou indiferente não à maldade do povo. Eu vou disciplinar o meu povo, e para isso, eu vou usar os caldeus, a cruel Babilônia, que é uma nação pavorosa e terrível. Um povo cruel, um povo violento e determinado a conquistar. É por meio da Babilônia que eu vou punir o meu povo. A resposta divina tinha chegado para Abacuque. Mas Abacuque continuava na sala de espera. Sabe por quê? Porque Babilônia, neste momento em que o livro é escrito, em que Deus se revela para Abacuque, estava se tornando uma potência. Ainda não era a potência, mas estava se tornando. E a fama da Babilônia era de um povo terrivelmente cruel, que devastava as nações por onde passava. E aí, Abacuque fala assim: calma aí, não era isso que eu estava esperando de resposta, não. Como que o povo da tua aliança, a Judá, que recebeu as promessas desde os patriarcas, de repente vai ser punido através de um povo que é muito pior do que eles? Não, Pai. Receber a punição do Senhor, ok, esse povo precisa ser corrigido, mas através dos babilônios, uma nação ímpia e idólatra. Acompanhe comigo o que Abacuque responde, se queixa para Deus. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele vai falar assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles?
Sim, aquele povo merecia ser punido por seus pecados, mas dessa forma, Senhor. Eu sei que o Senhor é puro de olhos e não suporta opressão e injustiça. Então, como que o Senhor vai permitir que um povo opressor e injusto traga juízo sobre o teu povo, que é muito mais santo do que eles? E aí, neste ponto da jornada, este é o clímax, o ponto culminante da jornada do profeta e também da minha e da sua vida. Eu fui muito confrontada ao ler esse texto, irmãos, porque aqui Abacuque continuava na sala de espera. Agora estava pior, porque antes ele estava só esperando uma resposta de Deus. Agora ele estava com uma resposta horrorosa aqui, ó, reverberando na cabeça dele. Sabe? Aquela resposta assim, ó, câncer, desemprego, os boletos estão chegando, nome no Serasa, não tem mistura dentro de casa, os meus filhos estão nas drogas, sabe aquela coisa que fica reverberando dentro de mim e de você? Meu irmão Abacuque estava desse jeito, mas a postura do profeta é o que chama a atenção aqui. Antes de falar sobre a postura de Abacuque, eu quero fazer a pergunta para você e para mim. Como é que tem sido a nossa postura nas salas de espera onde o Senhor nos coloca? Diante das más notícias, será que a gente continua lá, firme, à espera da resposta do Senhor, à espera da visitação e do desfecho do Senhor, ou a gente se estrimilica todo? Eu vou falar com o RH, cadê o seu superior? Onde já se viu eu estar aqui nessa sala de espera até agora, esperando e você não faz nada? Não, eu tenho que procurar outros meios, outras maneiras de receber essa resposta. Não dá mais para ficar esperando, eu não aguento esperar. Como é que é a nossa postura diante das salas de espera onde Deus nos coloca? A postura de Abacuque foi: estarei na minha torre de vigia. Aqui está no capítulo 2, versículo 1. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque se coloca na torre de vigia. E torre de vigia aqui, irmãos, carrega uma forte expressão militar. Porque o sentinela numa torre de vigia, ele ficava ali a postos para avisar sobre perigos iminentes. Então, ao seu grito, a cidade ou o exército poderiam se mobilizar para enfrentar o inimigo que estava a caminho. O sentinela numa torre de vigia, ele tinha que enfrentar o que fosse, se fosse fome, chuva, frio, cansaço, perigo, decepção, qualquer coisa, o sentinela tinha que enfrentar ali sem jamais abandonar o seu posto. Ele tinha que ficar firme ali, enfrentando o que ele tivesse que enfrentar. Então, o que Abacuque declara aqui ao falar que subiria à torre de vigia, é que ele adotaria uma posição de firmeza, de esperar pela resposta de Deus à sua queixa, custe o que custar. E durante longos períodos de espera, irmãos, sob a pressão das circunstâncias, porque a gente nunca espera numa boa. Quando as coisas vêm contra as nossas vidas, nunca é assim: olha, espera aqui, com Alfa FM tocando, com você tomando um chazinho na recepção. Nunca é. A sala de espera de Deus nunca é esse lugar assim, de calmaria. É um lugar onde o barulho parece que vai te engolir, e você está ali, e acaba que a espera nos leva ao desespero e ao cansaço. E nesse lugar, nessa posição de profundo abatimento, a nossa tendência é de levantar questões como: será que vale mesmo a pena eu continuar esperando em Deus? Será que tudo isso que eu vivi até aqui não é, na verdade, uma mentira? São muitos os casos que a gente ouve dia após dia, de pessoas que cedem às pressões da espera, não resistem e abandonam a fé por causa das mais diversas circunstâncias.
esperar desgasta a nossa alma. Mas é justamente na sala de espera de Deus que Ele vai forjando o nosso homem interior. É nesse lugar que as nossas expectativas humanas, sabe as nossas expectativas? Você não tem não, né? Você fala, não vou esperar nada, que Deus vier, tal. É neste lugar que as nossas expectativas humanas vão caindo por terra. E elas vão dando lugar a uma esperança que nunca se frustra, porque vem do próprio Deus. Na semana passada, o Paulo pregou sobre espera. Eu não ia pregar sobre espera hoje, gente. Mas o texto acabou nos levando a este ponto. Esperar. Eu acho que o Senhor está querendo falar com a sua igreja. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer. O Paulo disse assim, que quando a gente aprender a virtude da espera, o ambiente de espera vai se tornar um ambiente de esperança. As nossas expectativas vão acabando, vão caindo por terra, e no lugar vai surgindo algo muito mais saudável, porque vem do próprio Deus, a esperança que é eterna, que não acaba, que não passa. Muitas vezes a gente acha que a nossa caminhada com Cristo, nossa jornada com Cristo, começa e acaba no momento que eu falei, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Acabou. Sou crente, estou no céu. Te enganaram. É golpe. Por quê, querido? Depois do momento que você aceita o Senhor como Jesus e Salvador, é que a jornada começa. E a recompensa dos servos de Deus não está neste momento, por mais que ele seja marcante para mim e para você, a jornada do crente é permanecer. Quando Jesus fala com a igreja de Éfeso, ele fala que aquele que permanecer até o fim receberá a coroa. Então, queridos, o nosso papel não está em simplesmente erguer as mãos, porque eu não quero mais ir para o inferno, eu quero ir para o céu porque eu sou inteligente, então eu falo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador e acabou. É permanecer na torre de vigia, haja chuva, haja frio, haja sofrimento, haja dor, eu estou como um soldado, como um sentinela postos na torre de vigia, porque eu sei que a minha recompensa não está nas coisas que eu vejo, mas o Deus que me vê permanecendo é o Deus de onde vem o meu socorro. Aleluia! Abacuque permaneceu. E aí a resposta de Deus vem mais uma vez. Em Abacuque 2, a gente vê Deus falando assim para Abacuque, escreva essa visão, Abacuque, que eu vou te dar agora em letras bem grandes, para que até quem passa correndo consiga ler o que eu vou te falar agora. E aí, vamos ler junto esse texto. Aleluia. Abacuque 2 vai dizer assim: o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. E aí Deus continua falando para Abacuque a respeito daquele povo que acreditava na sua própria força e fazia da sua crueldade um Deus, que era o povo da Babilônia. Deus vai falar assim no versículo seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. E aí é o versículo central de Abacuque. Anote aí, o versículo central de Abacuque está aqui. Vamos até se preparar aqui para falar. Mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo é tão importante que Paulo usa ele diversas vezes ao escrever as suas cartas. Porque o justo, ele é aquele que permanece não pelos seus méritos. Eu sou justo, vou permanecer.
Não, 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 não. Ele permanece na confiança plena em Deus, sabendo que ele vive não pelos seus próprios méritos, mas ele vive pela bondade de Deus, e pela bondade e pela misericórdia de Deus, ele sabe que vai encontrar vida. E aí aqui nesse versículo a gente ouve um eco bem distante do patriarca Abraão. Em Gênesis 15, dos versículos 5 e 6, Abraão, que nesse momento ainda era Abrão, com 75 anos de idade, sem filhos, entra numa conversa com Deus. E aí, Deus está falando de não sei o que, de ter filho, e aí Abraão fala, eu estou muito triste, porque de tudo que eu gostaria de ter um filho, Senhor, não tenho, eu vou ter que botar o meu servo Eliezer como meu herdeiro e tal, e tal, e tal. Então o Senhor leva Abraão para fora da tenda e diz a ele, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhes disse assim, Deus disse assim, assim será a sua posteridade. Olhe para o céu com 75 anos de idade. Conte as estrelas se você puder contar. Assim será a sua posteridade. O que você ia fazer, hein? Abraão creu. E aqui está dizendo assim, que o fato de Abraão crer no Senhor fez com que isso lhe fosse atribuído para justiça. O justo viverá pela sua fé. Porque a despeito da lógica, a despeito de parecer impossível Abraão ter filhos àquela altura da vida, Deus disse, conta as estrelas, porque assim como as estrelas do céu, assim será a sua posteridade. Foram 25 anos que Abraão viveu crendo na palavra de Deus. 25 anos na sala de espera para um homem que já tinha 75 anos de idade, gente. Ele ficou mais 25 anos na sala de espera, entendendo que o justo não vive pelo que ele vê, nem pelo que ele ouve. O empenho do justo dentro dessa sala de espera de Deus é de permanecer confiando não na promessa, mas no Deus que prometeu e que é fiel para cumprir. Aleluia! Na sala de espera de Deus, o nosso coração é quebrado e é refeito. Então, no meio do teu sofrimento na espera, regozije ao Senhor, porque Ele está fazendo uma obra gloriosa que ninguém consegue entender. Ninguém conseguiria crer no que o Senhor está fazendo neste momento da tua vida. Enquanto você sente a dor, enquanto você sente a lágrima presa na garganta, enquanto você parece que o negócio não vai fluir, quando você acha que não tem mais força, e você consegue caminhar mais uma, mais duas, mais 3 milhas, saiba que é o Senhor forjando em você o teu homem interior. Aleluia! E é neste lugar, na sala de espera de Deus, que o desespero se transforma em esperança. Sabe, gente, que a gente, com esse monte de história da Disney, a gente ficou mal acostumado a acreditar que o fim é aquela coisa, todo mundo junto, cantando uma musiquinha, tal, né? Mas aqui para Abacuque, Deus revela que ele não volta atrás na sentença contra Judá. O juízo ainda era iminente. Mas aqui são proferidos 5 ais, 5 sentenças contra a Babilônia. E nesse processo, o que Abacuque enxerga era tudo que ele precisava enxergar. E é tudo que eu e você também precisamos enxergar. Ele consegue ver com clareza a justiça e a santidade de um Deus que nunca será indiferente à maldade do mundo. Na sala de espera, a gente descobre que Deus está lá o tempo todo com a gente. E é nesse lugar da dor e da tempestade que a gente conhece a glória e a soberania de Deus. A graça de Deus se revela aqui para Abacuque. Porque em todo momento em que Abacuque se queixava e clamava a Deus, Deus não estava indiferente ao clamor de Abacuque. Deus é o primeiro a dizer até quando, lá em Êxodo, quando o povo começa a pecar, ele fala, até quando eu vou ter que suportar isso? Deus é o primeiro a não aguentar
Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele se inclina para ouvir o clamor desse Abacuque impaciente aqui. Ele ouve com paciência o lamento do profeta e Ele se revela soberano sobre a história. E aí a gente chega ao capítulo 3 de Abacuque. E no capítulo 3 de Abacuque, que nós vamos ler inteiro agora, a gente vê como o lamento do profeta se transforma em canto, se transforma em poema. Irmãos do louvor, podem subir. O texto vai dizer assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, olha o guerreiro aí. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O que é que muda na história de Abacuque? Se a situação continuava do mesmo jeito, irmão, o que mudou na história de Abacuque? Ele se lembra que o seu Deus é um poderoso guerreiro, maior do que qualquer exército, mais poderoso do que qualquer reino, mais temível que o mais sanguinário dos povos, e ele estava ali, mesmo que tudo ao redor continuasse igual. É somente conhecendo a soberania deste Deus que nós conseguiremos ter esperança mesmo em meio ao desespero. Eu e você vivemos em um sistema que o Apocalipse vai chamar de Grande Babilônia, e que parece que avança sem freio. A maldade e injustiça por todos os lados, e nós temos sido muitas vezes afetados de maneira violenta por esse mal. As más notícias não param de chegar,
As injustiças não dão trégua. A gente vive anos a fio tendo que lidar com enfermidade, com crise financeira, com a vida dos nossos amados correndo risco e perigo, e o nosso coração vive sendo afligido por esse sistema. Mas da mesma maneira que o império babilônico se tornou menos do que cinzas, o império das trevas que parece avançar também tem os seus dias contados, meu irmão. Não vai prosperar. A derrota dele foi marcada naquela cruz. Colossenses vai falar que Cristo os expôs publicamente à vergonha e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E é a sombra desse Cristo que a gente espera em Deus, pela vitória final contra o império das trevas. Abaixe as luzes aí, Mateusão, por favor. Irmãos, qual é a razão da nossa espera nessa sala de Deus? Se a gente ainda está esperando por aquele livramento que virá, se a gente sabe que vai vir, mas as coisas desse tempo presente, ainda a gente vai ter que suportar dias bons e dias maus enquanto estivermos neste mundo. Mas a verdade é que existe algo acima dessa espera, acima do emprego que eu preciso, acima da cura que eu preciso, acima da resolução que eu desejo. Há um momento em que o Senhor virá marchando dos céus contra toda impiedade, contra toda iniquidade. E se eu olho para as circunstâncias, irmãos, eu me desanimo, eu me entristeço mesmo. Mas quando eu me coloco na minha torre de vigia aqui, olha, olhando para os altos céus e reconheço o soberano Deus que está comigo durante todo esse processo, o meu coração entra em modo de louvor e adoração, porque eu sei que ainda que tudo continue virando caos ao meu redor, o soberano Deus está comigo, não temerei. Paulo vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, a tua tribulação não é infrutífera, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, e é para isso que nós olhamos. Fecha os teus olhos aí, irmão. Aleluia. Se coloca na sua torre de vigia aí, irmão. A chuva e o frio vão continuar te derrubando, irmão. A tempestade vai continuar fazendo você vacilar, irmão. O Senhor é o Deus que ouve as suas queixas, querido. O Senhor é o Deus que se coloca na sala de espera junto com você. Como é que você está esperando em Deus? Desanimado porque o Senhor não faz o que você deseja, o que você precisa. Se coloca firme nessa torre de vigia aí, irmão. O vento vai bater contra o teu barco e você permanece firme. A dor vai chegar na tua casa e você permanece firme. A má notícia vai chegar e você permanece firme. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo que não haja gado no curral, não há gado no curral, mas mesmo assim eu me alegro no grande guerreiro que vem saltando sobre os montes soberano. A beleza da glória desse Deus me encanta e é nele que eu espero. Aleluia. Enquanto o louvor vai cantar aqui, clame ao Senhor, não permita que os seus lábios se fechem, clame ao Senhor aí no teu lugar. O Senhor está contigo nessa sala de espera. Aleluia. Talvez a dureza do teu coração esteja tão profunda aí, que nem para clamar mais você tem força. Faz tempo que você não consegue mais nem orar, nem clamar ao Senhor.
Hoje é dia das correntes e dos grilhões serem quebrados. Querido irmão, se você se sente sem forças para prosseguir, para permanecer, eu quero convidar você. Vem aqui à frente, querido. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Para que você consiga ver a glória do Senhor sendo derramada sobre você de novo. Para que você tenha alegria nos seus tempos com Deus novamente. Há esperança. Vem aqui à frente. Cadê os intercessores, queridos? Intercessores, venham aqui à frente. Aleluia. O Senhor é o Deus de novidade na tua vida. Oh, Senhor, toca no teu povo nessa noite, Pai. Traz de volta a alegria, Senhor. Traz de volta a esperança, Senhor. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, Pai. Traz de volta, Senhor, a alegria de cantar louvores a Ti. Traz de volta a esperança do Deus que tudo pode, que tudo faz. Ei, Deus, o mesmo Deus que se revelou a Abacuque está aqui nesta noite e garante há um fim preparado para mim e para você. E é um tempo de alegria e não de dor. É um tempo de festa e não de luto. Descanse no Senhor. Oh, o choro dura. Está aqui o teu povo, Pai, reunido. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É o clamor do coração de muitos, Pai. Mas assim como na vida desse profeta, Pai, nós podemos experimentar, Senhor, o nosso desespero, dia após dia, se tornando em louvor, em júbilo ao Deus que tudo pode, que tudo faz. O Senhor que transforma a história, o Senhor que opera milagres, o Senhor que ao longo da história operou maravilhas, o Deus que fez parar o sol e a lua, o Deus que abriu o mar para o teu povo passar. O Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que mandou aquelas pragas para o Egito, e diante do Egito, cada um dos seus deuses teve que se submeter ao Senhor e reconhecer a tua grandeza e o teu poder. Não existe nada, Senhor, capaz de competir com o Senhor, de competir com a tua grandeza, de competir com o teu poder. Por isso nós nos colocamos aqui diante desse Deus que é todo poderoso, que é todo poderoso. Nós nos colocamos diante desse Deus que é revestido de glória e de louvor. Nós nos colocamos diante desse Deus para que nós possamos alcançar em Ti, ó Pai, esperança renovada. Para que a gente possa falar como Abacuque: com o meu Deus eu consigo suportar todas as coisas, porque Ele faz os meus pés como da corça. O Senhor é o Deus que me enche de alegria nesse processo. Quanto tempo você não sente alegria, irmão, nessa tua caminhada cristã? Quanto tempo você não consegue achar força nessa tua caminhada com Deus? O Senhor é um Deus que tem vida plena para derramar sobre o teu coração. Saia daqui hoje com essa promessa, receba aí sobre você. O Senhor é o Deus que preenche as lacunas do teu coração e transforma a tua tristeza em alegria. Oh, requiadarabá serebachei. Oh, requiandarabalabastou. E quando a má notícia vem, querido, eu ainda assim me alegro no Deus da minha salvação. Eu espero nele, eu confio nele, eu sei que Ele está comigo. Aleluia! Essa é a garantia do crente. Apesar de todas as dores, a gente não é consumido pela dor, mas é renovado de glória em glória, Dolores! É renovado de glória em glória, a despeito de toda a dor. Aleluia, aleluia. Como que você se coloca na torre de vigia, irmão? Como que você se coloca, hein? Com firmeza,
com convicção. Amém. Com convicção, com sangue nos olhos, com a faca no meio dos dentes, porque eu sei quem está comigo. Amém, queridos. Glórias a Deus. Faça assim com as tuas mãos, como quem recebe. Pai, nós encerramos este tempo, e que o amor do nosso Deus, o Pai, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos resgatou do império das trevas e nos transportou, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o teu povo, que se coloca na torre de vigia, à espera da tua voz, à espera da tua face. E que essa semana seja uma semana de vitória na tua presença, mesmo no meio do dia mau. Eu me lembrarei do Senhor e me alegrarei. Que você possa ir em paz para a tua casa, em segurança para a tua casa, sabendo que quem te guarda é um poderoso guerreiro, que não dormita, que te cerca, que te envolve. Vá na paz do Senhor e descansa o teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém.